Fala galera, eu sou o professor Asla, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da XP Resolve, aqui na prova de Sociologia, tendo como base a prova do Enem 2017, logo de primeira aplicação. Logo de cara, vocês vão reconhecer esse personagem aqui, que é o Anthony Giddens, um teórico clássico da sociologia, clássico não, mas um teórico muito importante na sociologia, muito comum de se aparecer textos sobre ele na prova do Enem. Ele tem textos bem gerais sobre a temática da sociologia. No vídeo de hoje, ele vai trazer um tema que é muito importante, que diz respeito à cidadania, à participação política, à relação dentro da sociedade. Preste bastante atenção no que a gente vai discutir sobre direitos, que é uma temática, na verdade, esse problema dessa questão, problema não no sentido ruim, mas a temática abordada, já aparece com certa frequência na prova do Enem, então fica de olho nesse sentido. Ele vai colocar assim, ó: muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Se eu estou falando em populações multiétnicas, você percebe que eu estou falando aqui principalmente sobre a ideia de diversidade? Beleza? Com frequência, evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Percebe que o Brasil se enquadra exatamente nesse exemplo? O Brasil já tinha uma população diversa, por exemplo, nativa, mas com a chegada, todo o processo de colonização que vai ter no Brasil, você vai ter a chegada de outros povos de diferentes lugares do mundo, beleza? E aí vai diversificando cada vez mais a nossa população. Aí no comando ele vai colocar algo tipo assim, ó: do ponto de vista do funcionamento das democracias, e aí você tem que pensar, por exemplo, a noção de democracia, a noção de direitos e principalmente a ideia de igualdade jurídica. Lembra daquele princípio de que todo cidadão é igual perante a lei? Exatamente isso. Se a gente pensar no aspecto das democracias contemporâneas, esse modelo de sociedade no qual você tem uma população cada vez mais multiétnica demanda simultaneamente o quê? Veja que nós já respondemos aqui no XP Resolve duas questões idênticas, essa e outra questão anterior, que ele pergunta exatamente a mesma coisa. Num cenário de tamanha diversidade social e cultural e de valores, é imprescindível que exista, por exemplo, a universalização dos direitos, ou seja, a noção que todo cidadão é igual perante a lei, independente de qualquer distinção, a questão étnica, cor da pele, raça, identidade de gênero, religião, ou qualquer outro sentido. Então eu preciso universalizar direitos, garantir esse direito a todos, ao mesmo tempo que eu busco simultaneamente universalizar os direitos, respeitar essa diversidade. Eu não posso excluir a diferença. Eu preciso entender que a diferença ela é imprescindível, beleza? O gabarito é absolutamente tranquilo, até porque as outras alternativas vão perceber que não tem nada a ver com a discussão. Por exemplo, defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo, eu não posso falar isso. Se eu estou falando de diversidades, culturas que vão se misturando com o passar do tempo, eu não posso levantar uma questão como essa, consequentemente falsa. Segregação do território, gente, como é que eu vou falar em segregação se eu estou colocando populações tão diversas? Falsa. Políticas de compensação e homogeneização do idioma. Se eu vou homogeneizar, eu vou excluir a diferença. Então, consequentemente, falso. E padronização na cultura, eu peco pelo mesmo problema. Falso. Eu tenho que respeitar exatamente essa diversidade. Padronização da cultura, ainda mais a repressão ao particularismo. É exatamente o contrário. Eu já chamei a sua atenção antes. Presta muita atenção, porque se você entender o ponto central do texto, matar todas as alternativas falsas vai ficar muito mais fácil para o seu trabalho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo mais. Valeu, galera!